Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E a gente está começando mais uma aula da disciplina de Ditatização para Línguas Indígenas, Ditatização para Escolas Indígenas 2, que é um curso da Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade Federal do Amapá. E hoje, e agora, a gente vai fazer perguntas e respostas sobre bilinguismo. E muito do que a gente vai responder aqui, a gente está baseado no trabalho de Antonieta Hayden Megali, que escreveu o artigo Bilinguismo e Educação Bilíngue, discutindo conceitos, na revista virtual de Estudos da Linguagem, a Revel, volume 3, número 5, em agosto de 2005. O artigo da Antonieta foi utilizado como uma parte aqui, da nossa ementa, e foram pedidas algumas perguntas, respondemos algumas perguntas aqui. E nessa parte eu vou buscar responder algumas perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: o que é bilinguismo? Bom, há várias formas de responder essa pergunta, mas uma questão importante é a gente delimitar muito bem que definição que a gente está dando. A autora aqui, Megali, utiliza como noção inicial uma noção de dicionário, do dicionário Oxford, que diz que bilíngue é definido como um ser capaz de falar duas línguas igualmente bem, porque as utiliza desde muito jovem. E aí a autora, ela deslinda a sua resposta a partir de uma série de autores que ela cita, dentre eles o Bloomfield, em 1935. Ela diz o seguinte: o Bloomfield definia o bilinguismo como o controle nativo de duas línguas. Então essa era a definição que o Bloomfield dava. E essa definição ela inclui o que? Apenas bilíngues perfeitos, ou seja, aquelas pessoas que de alguma forma a gente pode dizer que dominam a língua numa certa medida de maneira igual. Só que outros autores, como por exemplo McNamara, propõem que um indivíduo bilíngue é alguém que possui competência mínima em uma das quatro habilidades linguísticas, e aí ele já destrincha falar, ouvir, ler e escrever. Mais adiante, Titone, em 72, Barker, Price e Jones trazem algumas questões para a classificação de indivíduos bilíngues. Ou seja, devem-se considerar indivíduos bilíngues somente indivíduos fluentes nas duas línguas, é isso que importa. São considerados bilíngues apenas indivíduos com competência linguística equivalente nas duas línguas. Então são questões que a autora aqui elenca, de vários autores. O mais importante para a gente responder o que é bilinguismo é a gente dar a dimensão da definição que a gente está usando. Como a gente percebe, bilinguismo não tem uma resposta, digamos, fechada e fácil. Ao se abordar o bilinguismo, temos que abordar vários fatores que fazem com que o bilinguismo necessite de um maior detalhamento explicativo para ser melhor explorado. Dentre as principais questões bom, só indivíduos fluentes nas duas línguas, de repente de uma mesma forma ou de uma forma semelhante? Alguém que não domina tão bem uma língua segundo certos critérios, mas domina outra, pode ser considerado bilíngue? Isso é uma questão. Competência linguística equivalente nas duas línguas também. Enfim, há outras questões que estão envolvidas e, para se responder essa questão, elas devem ser levadas em conta. Vamos agora à segunda questão. E a segunda questão é a seguinte: o que é grau de proficiência numa língua? Ou seja, já que a gente levantou essa questão na primeira pergunta, ou seja, bom, o que é bilíngue? Determinar o que é ser bilíngue depende, dentre outras coisas, do grau de proficiência. Grau de proficiência diz respeito só a um critério, ou seja, fala-se bem ou fala-se mal uma língua, se escreve bem, se escreve mal, entende bem, entende mal? Não. O grau de proficiência, ele tem a ver com o conhecimento do indivíduo sobre as línguas em questão, é claro, só que ele é delimitado em níveis linguísticos. O
que são níveis linguísticos? São partes das habilidades linguísticas que você pode, de repente, dominar. Por exemplo, vamos pensar em níveis linguísticos dentro da própria gramática, tá bom? Fonética e fonologia tem a ver com a proficiência da pronúncia, por exemplo, de compreender certos sons, enfim, da pronúncia nativa, digamos assim, com a proficiência de um nativo. Isso é um nível linguístico, fonética e fonologia. Morfologia, por exemplo, a habilidade de dominar, por exemplo, uma língua que tem muitas flexões, enfim, de maneira tal qual um nativo, e dentre outros elementos aí da morfologia. Sintaxe, dominar a ordem das palavras, por exemplo, de uma língua perfeitamente. Então esses são os níveis linguísticos. É claro que a gente também pode abarcar, a gente tem essa liberdade de também medir o grau de proficiência considerando as habilidades linguísticas, ou seja, todas esses níveis linguísticos podem ser cruzados nas suas habilidades, ou seja, o que reflete na fala, cada um dos níveis, o que se reflete na escrita, o que se reflete na compreensão, o que se reflete na leitura. Então, grau de proficiência tem a ver com o nivelamento da habilidade, do domínio de uma pessoa sobre uma língua. Porque você não diz simplesmente fala bem ou fala mal tal língua. Você se refere a níveis linguísticos, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, e também as habilidades podem ser cruzadas aí, as habilidades da fala, da compreensão, as habilidades da escrita, as habilidades da leitura. Então, o grau de proficiência digamos, é uma segunda pergunta, uma pergunta que deriva da tentativa de definição do grau de bilinguismo. Vamos para a terceira questão, e a terceira questão é o que é alternância de código. E código, é claro, a gente se refere à língua que você está utilizando. Em contextos que temos multilinguismo, plurilinguismo, enfim, indivíduos que falam mais de uma língua, a depender da situação, nós também podemos ter um fenômeno que se chama alternância de código, code switching, né? Que é um fenômeno que ocorre sob determinadas condições, num determinado indivíduo, e numa determinada frequência, que merece ser estudada. E se define pela troca de uma língua pela outra, no decorrer de uma mesma situação de fala. Tá? Então, alguém que começa falando em português, troca uma frase para o Kel, volta a falar português, fala certas coisas em Kel e assim por diante. A gente não vai entrar em detalhes, mas o que é importante é, claro, a gente identificar esse fenômeno, identificar as condições em que ele ocorre, o ambiente, digamos, maior é ambiente multilíngue, né, ambiente que você tem falantes de mais de uma língua, né, falantes que falam mais de uma língua, daí o multi. E para poder a gente saber de fato quais são os fatores que influenciam isso, a gente tem que saber quais são as condições em que ele ocorre e onde ele ocorre, não é mesmo? Então, onde ocorre esse code switching, em determinadas partes da gramática, como é que isso ocorre? Tá, então, a alternância de código é isso, grosso modo, mudar de uma língua para outra, ambiente, indivíduos bilíngues, multilíngues falam, isso pode ocorrer, né, indivíduos desse tipo, que tenham essas habilidades de falar de mais de uma língua, no mesmo evento de fala, na mesma situação de fala. Agora vamos para mais uma pergunta, e a pergunta é: o que é função ou uso linguístico? Bom, função e uso linguístico tem a ver com as situações nas quais o indivíduo faz uso das duas línguas, também deve ser objeto de estudo, né, ao se conceituar bilinguismo. Trazendo para um ambiente um pouco mais familiar, digamos, o uso de certas línguas indígenas que concorrem com o português, às vezes você tem uma separação entre certos ambientes em que se usa o português e certos ambientes em que se usa a língua indígena ou as línguas indígenas. Obviamente, nessa divisão, você tem fatores agregados e associados como prestígio
de determinados domínios de uso em frente a outros, costume, cultura, situações em que um uso ou outro é mais adequado e assim por diante. Então, a função e uso da língua tem a ver com o quê? Você usa o português para que finalidade? E você usa o queol, enfim, qualquer outra língua indígena, para qual finalidade? Como é que você faz essa, digamos, esse povoamento, entre aspas, desses domínios de uso, face uma língua ou outra? Isso tem a ver, isso se define como função, né, de uso linguístico. Bom, vamos agora responder a última pergunta aqui do nosso Perguntas e Respostas sobre o bilinguismo. O que é interferência linguística? Bom, primeira coisa, antes da gente explicar o que é interferência linguística, é importante a gente dizer que o bilinguismo é um fenômeno multidimensional. Como a gente bem viu, uma resposta puxa outras perguntas, puxa outras respostas e assim por diante. O fenômeno ele é multidimensional, então uma resposta para algo que tem a ver com o bilinguismo, a tendência tem a ver, também vai ser multidimensional. E aí, a questão da interferência tem a ver com as várias dimensões que você pode olhar o bilinguismo. Tanto dimensões mais internas, ou seja, como que a primeira língua, ou seja, a língua que a pessoa aprendeu na infância, vai interferir numa língua que a pessoa vem aprender um pouco mais tarde, que relação isso tem a ver com a idade em que cada língua é aprendida, como isso vai afetar a competência, ou seja, elementos de ordem interna, fazem parte da nossa própria capacidade de aquisição e de aprendizado linguísticos. Também temos que prestar atenção a elementos externos, ou seja, o que a gente tem em termos do ambiente linguístico, do ecossistema linguístico no entorno daquele indivíduo bilíngue, aquele indivíduo que, digamos, fala duas línguas. Ele fala duas línguas porque ele teve contato com duas línguas. E a distribuição dessa língua no cotidiano dessa pessoa, que faz parte de uma determinada comunidade de fala, como é que se dá a distribuição das línguas nos variados domínios de uso? E como é que elas interferem, né, uma nas outras, em termos de estarem mais presentes, de terem um pouco mais de prestígio ou não? Então, na questão da interferência, ainda que a gente explore muito a questão interna, ou seja, primeira língua versus língua, em que níveis, em que habilidades isso fica mais evidente, também temos a questão externa. Tá bom, gente? Então, a gente tem que prestar atenção nessas duas dimensões. Então, a gente fica por aqui, nesse perguntas e respostas sobre bilinguismo. Espero que a fala tenha sido clara e até mais.